Olá, bem-vindo ao Programa Python. Você sabe como ordenar os valores de um dataframe? Como neste exemplo, essa coluna 1 está toda fora da ordem. Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer essa ordenação. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é chamar nosso dataframe, que eu chamei de df, é aqui o mesmo de cima, e colocar o comando .sortValues. Esse comando .sortValues, ele obrigatoriamente recebe um parâmetro que é o by. Para abrir essa caixa aqui com a dica, você aperta Shift Tab. Então, o by ele vai receber o nome da minha coluna. Então, eu vou colocar aqui coluna 1. E quando eu executar, vocês podem ver aqui que ele ordenou minha coluna 1 na ordem aqui dos valores, tudo bonitinho. E meu índice ficou todo bagunçado aqui. Se eu quisesse que ele ficasse numa ordem decrescente, né, ou seja, do maior para o menor, que nesse caso aqui ficou crescente, eu poderia passar o parâmetro ascending, ou seja, ascendente, igual a false. E executando, vocês podem ver que ficou da mesma forma, só que invertido, né? 10, 9, 8, 7, 6, etc. E ele ordena junto as outras colunas. Esse comando existe também para series, esse comando existe também para uma série. Então, se eu passar def coluna 1, que aí eu pego a série, né? E passar o .sortValues, ele me ordena aqui naturalmente, sem eu precisar passar nada aqui dentro, porque a coluna já está selecionada, né? Um detalhe que ele fica com essa coluna isolada. Mas uma coisa que vocês podem observar é que por mais que eu tenha executado esse comando, aqui def.sortValues coluna 1, se eu tirar ele e executar, o meu dataframe fica igual ele estava originalmente. Então ele não altera no dataframe original, a não ser que eu passe o comando inplace igual a true, ou seja, no lugar eu quero que altere no próprio lugar no dataframe, isso é verdadeiro. E se eu executar dessa forma, ele não me retorna nada, mas ele altera o dataframe. E quando eu chamar, vocês podem ver que 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tudo certinho. E eu vou pegar agora minha coluna 3, que é de strings, né? Não são de números. E essas ordens das colunas estão trocadas propositalmente. E eu vou executar e ele me deu um erro aqui. Por quê? Eu não posso fazer isso quando a coluna tem tanto números inteiros quanto string, porque essas coisas não são comparáveis. Então, olha só, se eu tivesse só strings, tudo bem, mas eu tenho aqui um 3 e um none. Se eu não tivesse esse 3 e esse none, ele ordenaria aqui em ordem alfabética, então funciona para strings também. Vamos resetar aqui o nosso dataframe para ele voltar para esse original. Eu vou tirar o inplace aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. E se eu não quisesse que meu índice tivesse ficado bagunçado assim, eu passaria o ignore index igual ao verdadeiro, ou seja, ele pega esse index original e ignora, ele me retorna um índice padrão que começa no 0 e vai até o comprimento do meu dataframe menos 1. Então ele tem aqui 12 elementos, ele vai de 0 a 11. E vocês podem ver que eu passando ascending verdadeiro ou falso, ele sempre retorna os meus missing lá na última posição. Mas eu poderia alterar isso, né, com o comando na_position, ou seja, os valores NA, os valores nulos, missing, eu quero alterar a posição deles. O padrão é last, eu posso colocar aqui first, que é primeiro em inglês, e vocês podem ver que o dataframe ficou aqui na primeira colocação. Então agora vamos aprofundar um pouquinho nesse nosso sortValues, vamos apagar tudo aqui de dentro e vamos fazer aqui uma ordenação agora pelas colunas, né? Então vou mudar meu eixo aqui. Então eu coloco o axis, o padrão dele é igual a 0, que significa que eu vou ordenar aqui via linhas, né? Então aqui eu altero para o 0, ele fica via colunas. E naturalmente, quando o axis está 1, eu coloco o nome de uma coluna. Quando o axis está 0, eu coloco o nome de um índice. Eu vou escolher aqui um índice em especial, que é o índice número 2. Aliás, eu não fiz a alteração in place, né? Então vamos executar aqui novamente para eu ver qual índice que é de fato. Eu vou escolher aqui o índice número 10. Por que o índice número 10? Porque ele é o único que tem as 3 colunas como um número. Se eu fizesse qualquer outro, ele ia dar erro, porque ele não pode comparar string com um número. Então vou colocar aqui 10 e o axis igual a 0. Vocês podem ver, eu fiz uma confusão aqui na hora de explicar. Falei ao contrário, né? O axis igual a 1, que representa essa ordenação das colunas, e o axis 0 representa a ordenação das linhas. Então ele me retornou aqui erro, porque não existe uma coluna chamada 10, mas existe um índice, então eu tenho que colocar o axis igual a 1, não o axis igual a 0, né? Então
fica registrado aí axis igual a 1 e vamos executar. Vocês podem ver que ele alterou a das minhas colunas, que antes era coluna 1, coluna 3 e coluna 2, para a coluna 1, 2, 3, ordenando na ordem do índice 10, que ficou 1, depois 2, depois 3, né? Em ordem aqui crescente. Muito bem, então vamos dar só uma aprofundada aqui no nosso estudo. Vamos tirar o axis igual a 1, deixar o axis padrão, vamos chamar aqui nosso data frame original e vamos supor que eu quisesse ordenar primeiro em relação à coluna 3 e depois em relação à coluna 2. Então, mas para isso eu vou fazer o quê? Eu vou remover os índices 10 e 11 porque ele faria dar erro lá de comparação. Então beleza, que a gente já está com aquelas linhas devidamente removidas, e para fazer o que eu havia proposto eu tenho que criar uma lista e colocar aqui a primeira coluna que eu quero que ordene, que é a coluna 3, e a segunda coluna na ordem de prioridade, que é a coluna 2. E executando, ficou até bem parecido, né? Ele só trocou a ordem aqui, porque o dataframe já estava ordenado, mas ele fica nessa lógica. Então o A vem primeiro, e depois dentro do A, ele ordena a coluna 2. Então ele não lançou o 5 em cima, por quê? Porque o 2 é menor que o 5, ele está ordenando em ordem crescente. Vamos colocar aqui o ascending igual a false para a gente ver mais mudança acontecendo. Vocês podem ver que o índice aqui já ficou todo bagunçado, né? Então o que acontece? Ele colocou o E, que é a minha maior letra, em primeiro, e dentro do E ele colocou na ordem decrescente, baseando pela coluna 2. E você poderia colocar aqui quantas colunas você quisesse, que ele ia fazer sempre essa ordenação, usando o critério de desempate, né? Sempre que tem o mesmo valor na primeira coluna, ele desempata pela segunda coluna que você colocou. O último parâmetro que eu vou explicar aqui é o kind. Na verdade eu não vou me aprofundar nele, eu vou até abrir a documentação aqui para vocês verem que existe o parâmetro kind, que ele nos permite escolher o tipo de algoritmo que vai ser feito essa ordenação. O padrão é o quicksort, mas ele tem diversos outros aqui, né? Mais 3 além do quicksort. Não vai fazer tanta diferença provavelmente na sua vida, mas se você quiser alterar, isso é possível. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você. Se você gostou e foi importante, deixe seu gostei e se inscreve no canal. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.